Bem, a gente já tinha falado sobre retas e planos. Hoje a gente vai falar sobre hiperplanos, que também é uma outra variedade especial. Hiperplanos a gente estuda ele também com muito. A gente vai ver que alguns casos especiais eles são superfícies que a gente já conhece. Então, o que a gente vai precisar para falar de um hiperplano? As superfícies que a gente vai estudar hoje são os hiperplanos. A gente vai precisar de um vetor não nulo e um ponto, os mesmos ingredientes da reta. Na reta, a gente tinha que o vetor PQ ele era paralelo ao vetor não nulo dado, a direção dada. Aqui o vetor PQ ele vai ser ortogonal àquela direção dada. E o conjunto desses pontos a gente chama de hiperplano que contém o ponto P ortogonal a U. Lembra quando a gente falava de reta, a gente sempre falava do vetor paralelo à direção dada. Agora a gente vai falar o vetor ortogonal à direção dada. Então os ingredientes que a gente começa são os mesmos, só que as coisas que aparecem são bem diferentes. Aqui sempre a gente vai pegar os caras que são ortogonais. A gente denota esse hiperplano por HPU. Era para ser HPU. O hiperplano que contém P ortogonal a U. O vetor U ele é dito um vetor normal ao hiperplano. Quando a gente estudou reta, a direção ela era chamada de vetor diretor da reta. Aqui a gente vai falar vetor normal ao hiperplano. Então as nomenclaturas elas são bem distintas. Como conjunto, ele é o conjunto dos pontos Q, tal que o produto interno entre P e U dá zero. Isso assim. Oi? Esse H é PU, né? Aqui também é PU, porque é o Ctrl+C, Ctrl+V, então se aparece um erro em algum lugar, vai aparecer ao longo do texto. Então, assim como a gente quando a gente começava a falar de retas, a gente tinha algumas propriedades, a gente podia mudar o vetor diretor, a gente podia mudar o ponto, o hiperplano também a gente vai ter algumas coisas parecidas. Então, aqui novamente era para ser HPU, aqui era para ser HPU ao invés do V. Então a gente pode trocar o nosso vetor normal por qualquer cara paralelo não nulo. O T é diferente de zero, então TU ele é paralelo ao vetor U. Então não existe um vetor normal, não existe o vetor normal, algum cara específico. Existe um vetor normal. E a gente pode trocar ele desde que seja paralelo. Então, dois vetores normais do mesmo hiperplano, eles são paralelos. Também não existe um ponto que seja melhor que os outros. A gente pode descrever o hiperplano por qualquer ponto que o hiperplano contém. Dois pontos sempre formam um vetor que é ortogonal ao vetor normal. Na reta, dois pontos da reta sempre eram paralelos à direção da reta. Aqui, dois pontos sempre vão formar um vetor que é ortogonal ao vetor normal do hiperplano. E se dois pontos, esse daqui tem um monte de erros, aqui tem um HPW. Aí H, você Não. dá esse verbo. Isso aqui era para ser HPU. Aqui também era para ser U. Aqui está falando o seguinte: se eu tenho dois pontos distintos, eu consigo formar uma reta. Se esses dois pontos pertencem ao hiperplano, a reta que eu produzo ela está inteiramente contida no hiperplano. A gente tinha alguma coisa parecida com o plano, por isso que tem esse P aqui, porque de novo foi o Ctrl+C, Ctrl+V que depois eu acabei me atentando a tirar tudo que tinha. Então fica HPU. Aqui é HPU.
tanto aqui como aqui é HPU. Não tem sinal, não. Não. É porque a gente tem uma propriedade parecida no plano, né? Se a gente tem dois pontos distintos em um plano, a gente consegue formar uma reta. Se esses dois pontos estão no plano, a reta está inteiramente contida no plano. A mesma coisa vale para hiperplanos. Se eu tenho dois pontos distintos no hiperplano, eu consigo produzir uma reta. Essa reta vai estar inteiramente contida no nosso hiperplano. A gente pode parafrasear isso daí como o hiperplano contém todas as retas dadas por qualquer de seus pontos. A gente também pode falar de paralelismo entre hiperplanos, assim como a gente falou de retas. Então, dois hiperplanos são ditos paralelos se seus vetores normais são paralelos. A definição ela se assemelha muito à definição da reta. Duas retas eram ditas paralelas, se os seus vetores diretores eram paralelos. Então, dois hiperplanos vão ser paralelos se os seus vetores normais são paralelos. E dois hiperplanos paralelos distintos nunca se intersectam. A mesma coisa que valia para a reta. Se a gente tinha duas retas paralelas e distintas, elas nunca se intersectavam. A mesma coisa vale para hiperplanos. E a intersecção de dois hiperplanos não paralelos e distintos nunca é vazia. A gente não consegue determinar o que vai ser a intersecção de dois hiperplanos. Isso depende muito da dimensão que a gente está. Por exemplo, em R2, dois hiperplanos não paralelos e distintos se intersectam somente em um ponto. O único jeito de eles se intersectarem é um ponto. Não existe a possibilidade do vazio ou outra possibilidade. Dois hiperplanos não paralelos e distintos em R3 sempre se intersectam em uma reta. E assim a gente vai mudando. Então, em cada dimensão, a gente consegue falar no que eles irão se intersectar. Só que muda de dimensão para dimensão. Então, a gente teria que fazer uma lista. Então, a única coisa que a gente pode afirmar de uma maneira geral é dois hiperplanos não paralelos e distintos sempre se intersectam. No que? Isso vai depender da dimensão. Para a reta, a gente conseguia produzir as equações paramétricas. No hiperplano isso já é totalmente diferente. A gente tem a equação geral do hiperplano. Um ponto Q, com coordenadas y, ele vai pertencer ao hiperplano, novamente, HPU, se e somente se ele faz ele é solução de uma equação linear com n incógnitas, onde esse C aqui, ele depende, leio A, são as coordenadas do vetor U, os x são as componentes do nosso ponto P. Então esse C aqui ele é uma constante dada, caracterizada unicamente pelo hiperplano. Esse C ele muda de hiperplano para hiperplano. Ele depende do nosso ponto, do nosso vetor normal, que tem as coordenadas A, e do nosso ponto, que tem as coordenadas X. Uma aqui é conhecida como a equação geral do hiperplano HPU. Então, para um ponto pertencer a uma reta, ele tinha que satisfazer as equações paramétricas, que era um sistema linear que tinha apenas uma variável, que era o t, e tinha n equações se a gente tivesse em Rn. Então, o número de equações ele mudava de acordo com a dimensão. Aqui não, aqui é o contrário. Sempre a gente vai ter uma única equação, mas o número de incógnitas vai depender do Rn. A gente sempre vai ter n incógnitas. Então, sempre quando a gente muda a dimensão, a gente aumenta o número de variáveis. Mas o número de equação é apenas 1.
Agora a gente vai ver alguns exemplos. Agora a gente vai estudar o que vinha a ser um hiperplano em R2 e o que vinha a ser um hiperplano em R3. Então a gente vai começar um ponto P igual a x0, y0, um vetor V diferente de zero e um ponto Q. E a gente vai considerar essa matriz aqui. A matriz, que a primeira linha é x menos x0, y menos y0, a segunda linha é a B. Então a gente quer descobrir se esse ponto Q ele pertence ou não à reta que contém P e é gerada por V. A gente quer estudar se esse ponto pertence ou não pertence à reta. Então, se Q pertence à reta que contém P gerada por V, o que vai acontecer? Ele vai ter que satisfazer as equações paramétricas. Então, existe T real tal que ele vai satisfazer as equações paramétricas. Então, o x menos o x0 é igual a t vezes a, e o y menos o y0 é igual a t vezes b. O que está diferente das equações paramétricas do jeito que eu escrevi é apenas que eu passei o x0 e o y0 para o outro lado da igualdade. Então agora a gente vai considerar aquela matriz. Então olha só, a matriz x menos x0, y menos y0, a, b é exatamente igual à matriz T, A, T, B, A, B. Então, olha só, se o T é igual a zero, se o T é igual a zero, o que vai acontecer? O ponto Q e o ponto P serão o mesmo ponto, porque x menos x0 vai dar zero. Então, x é igual a x0. E o dB também vai ser zero, se t é zero. O y vai ser igual a y0. Então, se t é zero, Q é igual a P, e a primeira linha da matriz, essa linha aqui, ela é zero. E o determinante da matriz, por seguinte, é zero também. Se eu tenho uma linha de zeros, o determinante da matriz é zero. Então, se t é igual a zero, Q é igual a P, e o determinante dessa matriz aqui, vamos colocar A para a gente economizar, dá zero. E se o t for diferente de zero? Se o t for diferente de zero, eu consigo fazer uma operação elementar nessa matriz aqui. Se o t for diferente de zero, eu multiplico essa linha aqui por menos t. Então a segunda linha vai ficar menos ta menos tb, que somada com a primeira vai produzir também uma linha de zeros. Logo o determinante também é zero. Se o t é diferente de zero, o determinante da matriz também é zero. Então não importa o que o t venha a ser, a gente consegue concluir que
o determinante daquela matriz que a gente iria considerar é sempre zero. Então, zero é igual ao determinante de x menos x0, y menos y0, a b. Mas esse determinante aqui, a gente sabe calcular ele. Quanto que é esse determinante? Ele vai ficar b x menos x0 menos a y menos y0. Então eu sei que esse cara aqui ele é zero. Agora eu vou distribuir. O b vai multiplicar o x e o menos x0. O a vai multiplicar o menos y0 e o a vai multiplicar o y. Eu vou distribuir, como isso é igual a zero, eu vou deixar um termo do lado de igual e outro termo do outro lado. Então eu vou passar o bx e o menos ay para o outro lado da igualdade. Então vai ficar a y menos o bx é igual, quem sobrou daquele lado, menos a menos y0 vai dar a y0. E b menos x0 vai ficar menos b x0. Então, se o ponto Q de coordenadas x, y, ele satisfaz, ele pertence à reta, ele vai satisfazer essa equação aqui. Agora a gente vai dar nome para os bois. O U, eu vou chamar ele de menos B A. Então, olha só. Menos B, que é a primeira coordenada do vetor, vezes x, mais A, que é a segunda coordenada do vetor, vezes y, é igual a um certo C. Onde quem que é o C? O C vai ser a primeira coordenada do vetor, que é menos B, vezes a primeira coordenada do ponto, que é x0. Mais a segunda coordenada do vetor, que é A, vezes a segunda coordenada do vetor, que é y0. Então, se a gente lembra da equação geral do hiperplano, olha só como é que ela é. O ponto pertence ao hiperplano, as coordenadas dele são multiplicadas pelas coordenadas do vetor normal e é igual a constante C, onde essa constante C são as coordenadas do vetor normal multiplicada pelas coordenadas do ponto dado. Vou dar um exemplo. Então aqui é justamente uma equação normal de um hiperplano. O porquê? O meu vetor normal é o vetor menos b, a. E o meu ponto inicial, o ponto que o hiperplano contém, é o ponto x0, y0. Então o que? Pertencer a RPV implica que o Q pertence ao hiperplano e contém P normal ao U, onde U é esse vetor. Repare que eu consigo determinar U a partir de V. O que eu fiz? Eu inverti as coordenadas e troquei o sinal de 1. Então eu poderia pegar o vetor B menos A? Sim. Para pegar o vetor B menos A, olha só o que a gente ia fazer. Aqui eu passei o B, x, para o outro lado da igualdade. Se eu passasse
o B menos x0 pelo outro lado da igualdade, o B ficaria com o sinal positivo e o A com o sinal negativo. Então, tanto faz um como o outro. Eu posso escolher tanto o U como sendo esse cara, como o U sendo B menos A. E o porquê também eu posso fazer isso? Lembra, a gente pode trocar, a gente colocar em linha, a gente pode trocar um vetor normal por outro paralelo. O U, ele é menos U linha. O U é igual a menos U linha. Sempre eu posso trocar um vetor normal por outro vetor paralelo a ele, desde que o número que eu estou multiplicando seja diferente de zero. Então, um ponto pertence à reta RPV sem somente ser ele pertence ao HPU. Então, a reta, uma reta em R2 está inteiramente contida em um hiperplano. Agora falta só a gente ver o contrário, né? Se o Q pertence ao hiperplano dado por essa equação aqui, será que ele pertence à reta? Porque aí a gente já mostrou que a reta está contida no hiperplano. Se a gente mostra a volta, a gente verifica que o hiperplano é uma reta, como de fato acontece. Vou dar de novo um minutinho, aí agora a gente vai verificar o outro lado. Se um ponto XY satisfaz essa equação, então ele pertence à reta RPV. E o tipo de coisa que a gente vai fazer vai ser isso: pegar equações paramétricas de reta e transformar em equações gerais, e transformar equações gerais em equações paramétricas. E nesse quadro aqui está descrito a maneira que a gente vai conseguir fazer isso, a partir da equação paramétrica da reta, conseguir escrever a equação geral. A gente já pode começar pelo jeito. Então, olha só. Agora, suponha que satisfaz. Então, ele vai satisfazer menos bx mais a y é igual a menos bx0 mais a y0. E eu quero mostrar que ele satisfaz a equação paramétrica da reta. Agora o seguinte, o vetor v de coordenadas AB, ele era diferente de zero. Então, ou A ou B é zero. Não pode ocorrer dos dois ser zero. Porque se os dois são zeros, o B é zero. Então, pelo menos um vai ser diferente do zero. A gente vai supor aqui no caso que o B ele é diferente de zero. Então, para fixar as ideias, suponha que o B ele é diferente de zero. Então a gente está diante de um sistema linear de duas variáveis e tem uma única equação. Então o que a gente precisa fazer? Isolar uma das variáveis. A gente pode isolar tanto x como y. Como a gente sabe que o b é diferente de zero, a gente vai isolar o x. O y vai ser a variável independente. Então, isolando o x, eu vou ter que o x ele vai ser igual a
O menos B, eu vou dividir com esse menos B aqui, vai ficar 1. Então ele vai ficar x0 menos A sobre B y0 e aqui menos A sobre B y. Olha só a equação que eu vou escrever. Eu vou escrever equações paramétricas aqui de uma reta, e depois a gente vai determinar qual reta que vai ser essa. Então, eu vou escrever a equação paramétrica x é igual a x0 menos A sobre B y0 menos A sobre B t. E o y é igual a t. Uma reta que a primeira olhada parece estranha. Parece não ter nada a ver com a nossa primeira reta. Então, quem que é um vetor diretor? Quem que é um vetor diretor dessa reta aí? Para descobrir quem que é um vetor diretor, a gente vai olhar para os parâmetros. Olha só, mas me desculpe, mas eu cometi um erro. Quando a gente passa para cá, aqui vai ficar menos AY. Menos AY dividido por menos B vai ficar mais Y sobre B. Então aqui também é mais. Agora sim é a reta correta. Como é que a gente faz para descobrir quem é o vetor diretor da reta? A gente olha os coeficientes do parâmetro, não é assim? O parâmetro ele multiplica as coordenadas do vetor. Então o vetor diretor da reta, quem que vai ser? A primeira coordenada dele vai ser A sobre B e a segunda coordenada dele vai ser qual? 1, porque o 1 está multiplicando o t. Então o vetor diretor dessa reta é A sobre B, 1. E esse cara aqui é justamente 1 sobre B vezes o vetor V. O vetor V tem coordenadas A, B. Se eu divido as duas por B, a primeira fica A sobre B, a segunda fica 1. Então esse vetor, o vetor diretor dessa reta aí, é múltiplo de V. Agora eu quero descobrir se o ponto x0, y0 pertence a essa reta estranha aí. Porque se os vetores paralelos dela são iguais e tem um ponto que pertence a uma e pertence a outra, significa que é a mesma reta. É só um jeito de escrever ela de maneira diferente. Lembra? Existem várias maneiras de escrever uma reta, não existe nenhum ponto especial. Então olha só, se eu tomo o t igual a y0, então essa segunda coordenada aqui é y0, se o t é y0. E a primeira? Então aqui eu vou ficar com menos a sobre b y0, e se o t é y0, esse cara aqui fica a sobre b y0. Então eu vou ter o mesmo número com sinais opostos. A soma dos dois vai dar 0. Se o t é y0, significa que o x é x0 e o y é y0. Então essa reta dada por essas equações paramétricas aqui é justamente a RPV. Então, se o ponto da reta RPV, se o ponto está em RPV, ele está em HPU. Se um ponto está em HPU, um ponto está em HPU é isso daqui, ó. O que satisfaz essa equação. Então, se um ponto está em HPU, ele está em RPV. Então, a HPU coincide com RPV.
Em outras palavras, um hiperplano em R2 é simplesmente uma reta, não é nada de novo. Só que uma reta é um hiperplano somente em R2. É a única dimensão que reta é hiperplano. Em outras dimensões, retas são só retas. Mas em R2, retas são hiperplanos. Então, tudo que a gente estudar de hiperplanos vale para retas em R2. E como que eu saio do vetor normal para o vetor diretor? Eu inverto as coordenadas e troco o sinal. Daqui a pouco a gente vai ver exemplo de como que a gente faz uma da outra. Mas antes a gente vai estudar... Não, mas a gente não vai estudar não, a gente vai ver exemplo agora. Então, eu tenho retas R1 e R2, que estão nas equações paramétricas, e retas S1 e S2, que estão nas equações gerais. Eu quero transformar tanto R1 nas suas equações gerais, R1 e R2 nas suas equações gerais, e S1 e S2 nas suas equações paramétricas. Então eu vou fazer o caso para R1 e S1, e o caso para R2 e S2 vai ficar para exercício para vocês. Vamos lá, então a reta que contém o ponto 2, 1 e tem como o vetor diretor dela o 3, 1. Então, a R1, quais são os dados que eu tenho dela? O P é 2, 1 e o vetor diretor dela é 3, 1. Então, como que eu vou escrever a equação geral dela? Bem, a gente já sabe quem que vai ser um vetor normal. Um vetor normal vai ser o U. Como que eu faço para determinar ele? Eu inverto as coordenadas e troco um sinal. Então, 3, 1, vai ficar 1, 3. E agora eu troco algum sinal dos dois. Pode ser tanto colocar o menos 1, como colocar o menos 3. O importante é que eu tenho que trocar o sinal de apenas um deles. Então, como que vai ser a equação geral de R1? Então, a equação geral de R1 vai ser da forma menos x, a primeira coordenada do vetor, mais 3y igual a C. A equação geral vai ser desse tipo. Não é essa. Por quê? Porque eu não determinei o valor de C ainda. Eu tenho que determinar o valor de C. Eu tenho duas formas. Ou eu coloco que o C vai ser... Como eu podia determinar ele? Eu pego a primeira coordenada do vetor, menos 1, e multiplico pela primeira coordenada do ponto, que é 2, pego a segunda coordenada do vetor, que é 3, e multiplico pela segunda coordenada do ponto, que é 1. Então aqui, o C é 1. Como é que esse 3? Você pega a primeira e a segunda? A primeira coordenada do vetor normal e multiplico pela primeira coordenada do ponto. É como se eu estivesse fazendo produto interno. Eu só não posso falar que eu estou fazendo produto interno porque o P é um ponto. E não existe. O que é o produto interno entre um vetor e um ponto? Para a gente é uma coisa que não faz sentido. É o que a gente faz na prática, mas por nomenclatura não faz sentido para a gente tirar o produto interno de um vetor com um ponto. Mas na prática o que a gente faz é isso. Primeira coordenada com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira. Ou o que a maior parte das pessoas gostam de fazer é o seguinte: o que eu faço?
se o P ele pertence a esse hiperplano, ele satisfaz a equação. Então eu vou substituir o P nessa equação aqui. Eu vou trocar o x por 2 e o y por 3. Então, fazendo isso, eu vou ficar com menos 2 mais 3 vezes 1 é 3, é igual a C. E daqui eu também concluo que o C é 1. A conta que a gente faz é a mesma, só que o tipo de raciocínio que é diferente. Ou a gente já pega de antemão a fórmula, ou a gente substitui na equação. Então, como que é a equação geral da reta R1? Menos x mais 3y igual a 1. Então, aquela equação paramétrica tem essa daqui como equação geral. Alguém alguma pergunta? Aí nós também tínhamos um outro caso. A gente tinha a S1 e queria transformar a S1 em equações paramétricas. Então, a S1, qual que era a equação geral dela? Peraí, 2x Mais 3y igual. mais 3y igual a 1. Como que eu faço para encontrar as equações paramétricas dessa reta? A mesma coisa que a gente fez no caso geral. Eu vou isolar uma das variáveis. Isolar uma das variáveis é resolver esse sistema linear. Isso daqui é um sistema linear com uma equação e duas incógnitas. Eu acho que é o mais simples que a gente viu até hoje. Então, isolar uma das variáveis é resolver ele. A outra variável vai ser uma variável independente. Aqui eu posso isolar tanto o x quanto o y, porque o coeficiente das duas são diferentes de zero. Se o coeficiente de alguma fosse igual a zero, eu não teria escolha para poder isolar. Como que o coeficiente das duas é diferente, eu posso escolher ou uma ou outra. Então, isolando o x, como que vai ficar? Então, o y vai ser a variável independente e o y eu vou chamar de t. O x vai ser a variável dependente e como que vai ficar? O x é igual a meio, porque eu vou dividir esse cara aqui, menos 3 meios de y, só que o y eu estou chamando de t, como t em R. Então, já está pronto. Aquelas são as equações paramétricas daquela reta. O y é a variável independente, eu chamo de t, e o x é a variável dependente. Significa que S1 é a reta que contém o ponto meio 0 e tem como um vetor diretor o menos 3 meios 1. S1 coincide com essa reta. Olha só, então para o R2, qual que é o ponto que pertence à reta R2? O 0, 3. Sempre então sempre eu olho para quem não tem coeficiente na equação paramétrica. E quem que é o vetor diretor da reta? 2, 2. Então, para R2,
o P 0,3, o V é 2, 2. Então, quem que vai ser um vetor normal da reta? Menos 2, 2. Trocar não muda nada, eu só troco um sinal. Pode ser tanto o menos 2, 2 quanto 2, menos 2. Tanto faz qualquer um dos dois. Então, a equação geral de R2 vai ser do tipo menos 2x menos 2x mais 2y igual a C. Como que eu determino o valor de C? Eu sei que P pertence a R1, então eu substituo menos 2 vezes 0 mais 2 vezes 3. Isso daqui vai dar 6, mas por outro lado é C. Então, R2 tem equação menos 2. X mais 2. Y é igual a 6. Essa é a equação geral de R2. Agora nós temos S2. A equação geral de S2 qual que é? 2x mais y é igual a 4. Então aqui os dois coeficientes são diferentes de zero. Eu posso escolher tanto um quanto o outro. Qual que é a mais simples aqui? Aqui eu vou escolher o y como variável dependente, porque como o coeficiente é 1, é mais simples de isolar. Mas tanto faz se eu isolo uma quanto a outra. Então o x, o que eu vou fazer? O x eu vou chamar de t. O x é t, então o y vai ficar como? O y vai ficar 4 menos 2t, com t em R. Então essas daí são as equações paramétricas de S2. Se a gente quiser fazer que nem em S1, a S2 ela vai ser igual à reta que contém o ponto 0, 4. E qual que é a direção dessa reta? 1 e menos 2. Então a gente transformou as equações paramétricas de S2 na sua equação geral. Alguém alguma pergunta? Eu não sei identificar onde você acha esse 0 e 4. Você olha aqui para as equações paramétricas. Quem não tem coeficiente é o ponto. Então ali o x, todo mundo tem coeficiente, significa que quem não tem é o 0. E ali no y é o 4. Nas equações paramétricas, somente por inspeção. O que significa somente por inspeção? É olhando. Somente olhando a gente identifica para retas o ponto e o vetor diretor, e para planos o ponto e um conjunto diretor. Olha só, uma grande diferença. Na equação geral, eu bato o olho para a reta e identifico um vetor normal. Quem é o vetor normal da reta? 2, 1. São os coeficientes. Então, quando está na equação geral, eu bati o olho, eu identifico quem é o vetor normal. Nas equações paramétricas, eu bato o olho e eu identifico um ponto
e um vetor diretor. Então, cada equação traz para a gente elementos mais fáceis de serem detectados. Como a gente passou daqui para cá, e nesse caso a gente passou daqui para cá, eu sempre consigo identificar ponto, vetor normal e vetor diretor. Mas a reta na equação geral dá para a gente muito simplesmente quem é o vetor normal. A reta nas equações paramétricas já dá para a gente simplesmente quem é um ponto e quem é um vetor diretor. Então, dependendo do que a gente está trabalhando, tem horas que é melhor trabalhar com uma do que com outra. Alguém, alguma pergunta? Então, agora nós vamos ver o que são hiperplanos em R3. Então, a gente vai começar com um ponto x0, y0, z0, com dois vetores, o v igual a abc, o w igual a EFG. E a gente vai pegar um ponto Q de coordenada x, y, z. Os vetores VW são LIs, significa que eu posso estudar quem é o plano que contém P paralelo aos vetores V e W. E eu vou estudar aquela matriz. Aquela matriz ali vai ajudar a gente a encontrar quem que vem a ser a relação entre o plano e o hiperplano em R3. Acho que, como vocês já devem sugerir, vão coincidir. Hiperplanos em R3 são o que a gente estudou, chamamos de plano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Q e vou supor que ele pertence ao plano que contém o P paralelo a V e W. Significa o quê? Que ele vai satisfazer as equações paramétricas, que vão existir S e T. Vou dar um minuto. Olha só. Se o Q pertence ao plano que contém o Pzinho e tem como conjunto diretor o VW, então existem T e S em R tais que o x menos o x0 vai ser TA mais SE, o y menos o y0 vai ser TB mais SF, e o z menos o z0 vai ser igual a TC mais SG. Então, agora a gente vai estudar aquela matriz. O x menos o x0, o y menos o y0, o z menos o z0, aí aqui A, B, C, e aqui A, E, F, G. E da mesma forma que o caso 2, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar a segunda linha por menos T e depois a terceira por menos S. Se o T ou o S forem iguais a zeros, isso não será uma operação elementar. Mas da mesma forma a gente vai conseguir mostrar que a gente consegue produzir uma linha de zeros. Por exemplo, se o T é zero, eu não vou multiplicar por zero a matriz. Mas se o T é zero, toda essa coluna aqui é zero,
x menos x0 é dessa forma, significa que a primeira linha é da forma SE, SF e SG, que é múltipla da terceira. Então eu só vou multiplicar a terceira por menos S, somar com a primeira e vai dar 0. De qualquer forma, o determinante dessa matriz aqui, que eu vou chamar de A, o determinante de A sempre vai ser 0 se o Q pertence ao plano. Então, se o Q pertence ao plano e o determinante é 0, a gente sabe que 0 vai ser igual. Aí eu vou calcular agora o determinante dessa matriz aqui, que a gente sabe calcular ele. Primeiro eu vou olhar para os caras que vão ser multiplicados pelo x menos x0. Vai ser o BG. E depois a gente vai subtrair o menos CF. Isso daqui vai multiplicar o x menos o x0. Depois eu vou olhar para os coeficientes que vão ser multiplicados pelo y menos y0. Primeiro vai ser o CE. E depois eu vou subtrair o... E depois eu vou subtrair o AG. Isso daqui, y menos o y0. E por último, eu vou olhar para os caras que vão ser multiplicados pelo z menos e0. Vai ser o AF. E depois, por outro lado, o menos BE. Aqui, como é que não cabe, eu vou escrever aqui embaixo o Z menos o Z0. Então eu sei que 0 é igual a esse cara. E como que eu consigo agora olhar, identificar um vetor para falar que é o vetor normal? Eu vou olhar para esses coeficientes. Ó. Esse cara aqui vai ser a primeira entrada do vetor normal. Esse cara aqui vai ser a segunda entrada do vetor normal. E esse cara aqui vai ser a terceira entrada do vetor normal. Então, olha só. Então, seja U igual. Quais são as coordenadas de U? A primeira é BG menos CF. Então, é BG menos CF. A segunda coordenada do vetor normal vai ser CE menos AG. CE menos AG. E a terceira coordenada do vetor normal é AF menos BE. AF menos BE. Para simplificar a notação, eu vou chamar esse cara aqui de A', esse cara aqui de B' e esse cara aqui de C'. Então, reescrevendo essa equação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir e o x0, o y0 e o z0 eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então eu vou ficar com A' x mais B' y
mais C' Z é igual a D, onde o D vai ser igual ao A' x0 mais o B', y0 mais o C' Z0. Isso daí é uma equação linear. Sempre que a gente tiver uma equação linear, a gente está falando de hiperplanos. Então, o AB, o A', B', C' são as coordenadas do vetor normal do nosso hiperplano. Então, se o Q pertence ao plano que contém o P paralelos a V e W, implica que o Q pertence ao hiperplano que contém o P e é ortogonal a U. Aí alguém pode fazer a pergunta. Então quer dizer que sempre que são dados V e W, olha só, a linha B' e C' depende somente das coordenadas de V e W. Não aparece nada ali que não esteja em V e W. Então, para a gente descobrir quem que é o vetor normal, a gente vai ter que decorar essa fórmula? Talvez, porque se a gente olhar, se a gente olha o produto exterior entre V e W, é justamente ou linha. Quando nós estávamos com essa matriz aqui, olha só, esse daqui é o V, esse daqui é o W. Essa primeira linha é como se fosse o IJK. E aqui, ó, eu agrupei como se fosse o I, o J e o K. Os coeficientes que apareceram na frente são justamente a mesma coisa que vai acontecer se eu fizer um produto exterior entre V e W. Então, dado dois vetores diretores de um plano, se eu faço o produto externo entre eles, eu consigo o vetor normal. E da mesma forma que a gente viu para retas, dada as equações paramétricas de um plano, a gente consegue escrever quem são as equações, quem é a equação geral. Mas para não ficar muito maçante, a gente vai fazer isso daí já em um exemplo. Vai ser a mesma ideia. Eu vou isolar uma variável, só que aqui eu tenho 3 variáveis. Eu isolando uma, eu vou ficar com 2, que serão as variáveis, os parâmetros do plano. Lembra que um plano tem 2 parâmetros? As variáveis independentes do nosso sistema vão ser simplesmente as 2. Então, para não ficar assim muito só escrevendo letrinhas, vamos fazer aqui na prática. E novamente, aqui nós temos 4 planos. Eu vou fazer 2 e depois eu tempinho para vocês fazerem os outros 2. Então, ó, o P1 e o P2, eles estão nas suas equações paramétricas. Eu quero transformar eles na equação geral. Os outros 2 planos, o P3 e o P4, eles estão nas suas equações gerais. E eu vou querer transformar ele nas equações paramétricas. Então, olha só. O P1, a gente consegue identificar o ponto B. Quem que vai ser um ponto B? 2, 3, 0. Quem que vai ser um vetor diretor desse cara? 1, 0 e 1. Eu vou olhar para os coeficientes de D. E quem que vai ser um outro vetor diretor desse cara aí? 1, 1 e 1.
Olha só, aqui no Z, a gente tem aqui o S. Não importa a ordem que está. O que importa é que tem a variável. Então vai ser 1 e 1. Então vamos escrever esses ingredientes. 2, 3, 0. Então, grupo I1, a gente tem o ponto que é o 2, 3, o 2, o 3, o 0. O V, que é um vetor de leitura, é o 1, 0 e 1. E o W, que é o outro, é o 1, 1 e 1. Como que eu vou fazer para escrever as equações, a equação normal desse cara? Então, primeiro tem que saber quem que é o vetor normal. Na verdade, eu tenho duas formas. Eu vou fazer de uma forma que já faz direto, já calcula quem que é o vetor normal e depois calcula quem é o coeficiente. Eu sei que existe um determinante que vai ter que dar 0. 0 é igual ao determinante. Lembra como é que era o determinante da matriz? Na primeira linha era x menos x0, y menos y0, z menos z0. x0, y0 e z0 são justamente as coordenadas do ponto. Então vai ficar x menos 2, y menos 3 e só z, porque z menos 0 dá z. Chamar atenção, se algum coeficiente tiver um número negativo, então vai ter que somar. Porque menos um número negativo fica um número positivo. Se aqui, por exemplo, fosse menos 3, aqui ficaria y mais 3. Chamar a atenção disso daí. Na segunda linha, eu coloco os coeficientes do V. E na terceira linha, os coeficientes do W. Hã? Já acha tudo. Eu calculando o determinante dessa matriz aqui, escrevi determinante. Isso daí, calculando o determinante dessa matriz, eu já vou ter a equação. Isso daí também serve para a reta. Só que na reta a matriz vai ser menor. Vai ficar da mesma forma. Vamos voltar aqui. Aí na reta, eu vou escrever reta, vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Ó. Aí aqui, o ponto, o vetor diretor. Se eu calculo o determinante igual a 0, já me dá prontinho a equação da reta. É porque ela é tão simples que acaba não convendo. Nem sei se convém existe. Aqui já não, aqui eu teria o trabalho de calcular o vetor normal. Aí, sabendo o vetor normal, a equação seria a linha x', a linha x, b' y, c' z igual a d, onde eu teria que calcular. Lembra que na reta, o c, a gente sempre tinha que calcular ele depois? Primeiro a gente encontrava quem era o vetor normal e depois a gente tinha que calcular quem que era aquela constante. Aqui, fazendo dessa forma, eu já consigo fazer os dois trabalhos de uma vez só. E como que calcular esse determinante é equivalente a calcular o produto exterior, convém já fazer de uma vez. No outro exemplo, no P2, eu faço as duas fases. Aí depois vocês decidem qual que fica mais fácil. Então, olha só. O determinante dessa matriz aqui, como que vai ficar? Então, aqui vai dar 0. Depois eu vou ficar com x menos 2, 1, mas eu tenho que trocar de sinal.
Então fica 2 menos x. Agora, essa parcela aqui do y3 vai ficar y3 sum 1, vai dar o y menos 3. E depois, a segunda parcela dele, eu vou multiplicar aqui e aqui. Eu vou trocar o sinal, vai ficar menos y mais 3. Agora, a última é o z. O z, eu tenho essa daqui, vezes essa vai dar mais z. E depois, invertendo, vai pegar esse zero aqui e vai ficar 0. Então, olha só, isso daqui dá menos x. Olha, eu vou riscar o porquê, para dizer que eu já escrevi o cara, para não me confundir depois. Tem gente que acha que eu acabei cancelando com algum outro. Não, eu só vou riscando aqui para depois eu não me confundir. Esse y cancela para esse menos y. Aqui eu tenho o mais z. E esse menos 3 cancela com esse mais 3 e me sobrou esse 2. Então eu tenho que 0 é igual a esse cara. O que eu faço? Isolo 2. Então eu tenho que o π1 tem como equação geral o menos x mais z igual a menos 2. Então, o direto que eu quis dizer foi isso. Eu calculei o determinante e já me deu a equação geral do plano. Eu não precisei ficar calculando um e depois o outro, como no caso da reta. E funciona da reta do mesmo jeito, só que da reta vai ser menor ainda, mais simples. É porque na reta você achar o vetor normal é algo tão simplório que são equivalentes. Coloquei menos. Porque o igual tinha ficado tão feio que eu estava pensando em apagar ele. Porque tem horas que a levantadinha não é suficiente, aí acaba fazendo isso contínuo. Alguém, alguma pergunta? Agora o segundo caso. Vou começar uma tela nova que eu não tenho certeza se vai caber aqui. Para o segundo, olha só, a gente tem o π3. Eu vou pedir para vocês me ditarem. Espera aí, quase que esse programa aqui, ele não pode ficar aberto não, porque senão ele é o programa que modifica todas essas coisas. Então, o π3, se eu não me engano, são 2x mais 3y mais z igual a 7. Então, olha só. Eu vou pegar e vou escolher uma das variáveis cujo coeficiente não é zero para isolar. No caso, eu posso isolar qualquer uma das três. A que mais convém isolar é o z. Por quê? Como o coeficiente dele é 1, isolar é só passar as outras para o outro lado. Então, olha só. Então, eu vou isolar o z. O z vai ser a minha variável dependente. O x e o y serão as variáveis independentes. Então, o x eu vou chamar de t e o y eu vou chamar de s. Então, o x é t, o y é s e o z vai ficar, então, 7 menos 2t menos 3s com t, s
R. E está pronto. O π3 ele coincide com um plano que contém o ponto 0, 0, 7. Putz, esqueci de fazer a piada, eu deixo esse ponto aí para fazer o ponto. Um vetor diretor dele é o 1, 0, menos 2, e o outro vetor diretor dele é o 0, 1, menos 3. Então é a mesma ideia da reta. A gente isola, a gente deixa uma variável como sendo a dependente, as outras são as independentes. Alguém, alguma pergunta? Então faça o caso P2 e P4 para a gente encerrar essa aula. Olha só para aqui o caso da reta, o que a gente ia fazer? Então aqui, ó, eu tenho que o ponto é 2, 1 e o V é 3, 1. Então 0 é o determinante de qual matriz? X menos 2, Y menos 1 na primeira linha. Na segunda, o vetor diretor, que é o 3, 1. O resultado vai ser exatamente esse daqui na hora que depois eu isolar. Desculpa, vai dar tudo com o sinal trocado. Aqui vai dar x menos 3y menos 1. Vai ser multiplicado por menos 1, que é a mesma equação. Então, tanto faz. Aqui também a gente poderia utilizar esse método aqui da matriz, como a gente utilizou aqui. É sim. Olha só, então para esse P2 aqui, vou fazer de um jeito diferente da matriz, mas no final vai dar a mesma coisa. Então aqui a gente tem que o ponto é o 2, 1, 1. Um vetor diretor é o 1, 0, 1. E um vetor diretor é o 0, 1, 2. Então vamos, o ponto é o 2, 1. Para o P3, um ponto é P2, não? 2, 1. P2 é o 2, 1, 1. Um vetor é o 1, 0, 1, se não me engano, né? E o segundo vetor diretor é 0, 1 e 2. Então, qual que é um outro jeito da gente descobrir? Então, eu vou calcular o U, que é o V exterior W, que é um vetor normal do hiperplano. Então, aqui o I, o J e o K, aqui o 1, 0, 1, aqui o 0, 1, 2. Eu esqueci aqui no... eu coloquei na lugar errado.
essa página nova. Página 10. Eu queria mostrar o seguinte, ó, que nem aqui, eu esqueci de falar. Olhando para cá, a gente consegue determinar que é um vetor normal. Quem que é o vetor normal desse superplano? Menos 1, 0 e 1. O y não aparece ali, significa que ele é 0. Então aqui, o nosso u seria o menos 1, o 0 e o 1. Ficou invertido, mas não tem problema. Então vou calcular esse determinante aí. Então aqui vai ficar 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 1, só que eu inverto o sinal, vai dar menos 1. Para calcular o J, 1 vezes 2 são 2. 1 vezes 0 dá 0, só que na segunda coordenada eu inverto o sinal. É menos 2. Para a terceira, 1 vezes 1, e 0 vezes 0 dá 1. Esse daqui é o vetor normal do nosso plano. Então, o V2 vai ser da forma menos x menos 2y mais z igual a um d. Esse d é uma constante que eu tenho que determinar ainda. E como que eu vou fazer para determinar ela? O 2, o 1 pertence ao hiperplano. Então, ele pertencendo ao hiperplano, ele satisfaz essa equação. Então, substituindo, vai ficar o menos 2 menos 2 mais 1 é igual a d. Então vai ficar menos 4 mais 1 é menos 3. Então a equação dele vai ser menos x menos 2y mais z é igual a menos 3. Lembrando que eu posso multiplicar essa equação por qualquer cara diferente de zero que não vai mudar nada. Então algumas pessoas podem ter chegado no x mais 2y menos z igual a 3. Ou multiplicar por 2, ficar aqui 2x mais 4y menos 2z igual a 6. Eu posso multiplicar por qualquer cara diferente de zero. Alguém alguma pergunta? É porque a equação é dessa forma, né? É um vetor normal multiplicado por x, y, z igual a d. Eu te dei uma constante. Se eu faço pelo jeito do determinante, essa constante já aparece de graça. Aqui eu fiz que a gente fez da reta. Os exemplos da reta, o que eu fiz? Primeiro eu encontrei o vetor normal, que nem aqui. Eu só encontrei o vetor normal. A partir do vetor normal e de um ponto, eu consigo a equação inteira. Só que primeiro eu escrevo a equação dessa forma, aquele cara d
é um cara a se determinar, e depois eu determino ele substituindo. Aqui onde tem o x, eu coloquei o 2, ficou menos 2. Aqui onde tem o y, eu coloquei 1. Menos 2 vezes 1, também deu menos 2. E aqui onde tem o z, eu coloquei 1. Para determinar esse valor de t. Sabendo somente o vetor normal, eu não consigo determinar o vetor plano. Eu preciso do vetor normal e de um ponto. O jeito que nós resolvemos o π1, o jeito que a gente resolveu o π1, já dá para a gente tudo de uma vez calculando aquele determinante. Eu acabei não fazendo para a reta, mas para a reta também. Calculando aquele determinante já aparece tudo. Aí eu quis mostrar para vocês também o outro jeito também que pode ser feito. Aí vocês veem qual jeito que vocês se adaptam melhor. Agora, para o π4, qual que é a equação geral dele? 2x mais z igual a 2x mais z igual a 2. Teve alguém que na equação paramétrica colocou o y igual a 0? Olha só, se vocês isolarem uma variável aí, vocês vão ter uma dependente. Se vocês colocam que o y é 0, vocês vão ter duas variáveis dependentes. E a gente sabe que essa matriz ela vai ter uma linha e 3 colunas. A gente tem 3 variáveis. A gente tem o x, o y e o z. Então a gente sabe de antemão que a gente vai precisar de duas independentes. Não é porque o y aparece, não aparece que ele vai ser 0. Ele não aparecendo significa que ele pode ser qualquer coisa. Você pode dar qualquer valor de y que vai continuar satisfazendo essa equação. O y ele é uma variável independente. Aqui no caso eu vou isolar o z. Por quê? Porque o coeficiente do z é 1. Então aqui, olha só, o x vai ser o meu t, o y ele vai ser o meu s, a segunda variável independente. Não importa o valor dele, que sempre vai satisfazer. E o z é 2 menos 2t. O y sendo 0, a única coisa que diz é que z não depende de y. O valor, eu posso dar o valor de y qualquer, que é o s, e o z não depende dele. É simplesmente isso. Se eu tenho uma equação e 3 incógnitas, sempre eu tenho no mínimo 2 variáveis independentes. Eu posso ter 3 caso todos os coeficientes sejam 0. Aí é um negócio meio bobo. Então, se não for uma equação boba, sempre vou ter 2 variáveis independentes. E se eu falo que uma variável tem um valor fixo, ela se torna dependente. Para ela ser independente, ela tem que ser qualquer valor. Alguém, alguma pergunta? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Então, essa aula aqui a gente encerra percebendo que retas em R2 são hiperplanos, planos em R3 são hiperplanos. E essas são as únicas dimensões que a gente vai estudar hiperplanos. Na verdade, a gente vai se concentrar mais em R3.